A chuva caía torrencialmente sobre as calçadas de Lisboa quando entrei na farmácia de bairro, tossindo como se meus pulmões fossem explodir. Meu nome é Miguel, um professor de História de 28 anos, e naquela noite de outono eu só queria algo para aliviar a gripe que me atormentava há dias. O farmacêutico, um homem alto e moreno chamado Tiago, com olhos penetrantes que pareciam ler almas, sorriu ao me ver e, em vez de me dar o remédio comum, deslizou uma caixa diferente sobre o balcão, sussurrando: "Isso vai te fazer sentir algo que você nunca imaginou." Meu coração acelerou, não pela febre, mas por algo inexplicável em seu olhar. Eu peguei a caixa sem questionar, paguei e saí, ignorando o formigamento estranho que subia pela minha espinha. Em casa, engoli o comprimido e, horas depois, o meu frio invadiu o meu corpo, mas não era alívio, era uma clareza brutal sobre desejos que eu havia enterrado por anos. No dia seguinte, voltei à farmácia, furioso. "O que você me deu?" exigi, batendo no balcão. Tiago fechou a porta da loja, trancando-nos lá dentro, e confessou: "Não era para gripe. Era para te ajudar a enfrentar o que você esconde." Ele era gay, assumido, e havia percebido em mim os sinais que eu negava, os olhares furtivos para homens na rua, as noites solitárias questionando minha identidade. Eu neguei tudo, gritando que era casado com Ana, minha noiva de longa data, e que minha família conservadora em Porto nunca aceitaria tal absurdo. Mas Tiago insistiu, contando sua própria história, expulso de casa aos 18 anos por se assumir, lutando contra a sociedade portuguesa que ainda via a homossexualidade como tabu em muitos círculos. "Você vive uma mentira, Miguel. Isso te destrói por dentro." A discussão escalou. Eu o empurrei contra a prateleira, frascos caindo ao chão, mas em vez de revidar, ele me puxou para perto, e nossos lábios se tocaram em um beijo impulsivo que me deixou atordoado. Saí correndo, o coração em disparada, sabendo que aquele momento havia aberto uma fenda irreparável em minha vida cuidadosamente construída. Em casa, Ana notou minha agitação. "O que aconteceu?" perguntou, seus olhos castanhos cheios de preocupação. Eu menti, dizendo que era só a gripe piorando, mas por dentro, um turbilhão de culpa e desejo me consumia. Naquela noite, sonhei com Tiago, seus toques suaves contrastando com a rigidez de minha educação católica. Dias se passaram, e eu evitei a farmácia, mas o remédio, que descobri ser um antidepressivo leve misturado com algo para a ansiedade, havia despertado memórias reprimidas, o crush secreto pelo meu melhor amigo na universidade, as noites chorando sozinho por medo de ser diferente. Minha família, devota e tradicional, sempre enfatizava o casamento heterossexual como o único caminho para a felicidade. Mas o destino conspirou. Em uma feira de livros no Chiado, cruzei com Tiago novamente. Ele estava sozinho, folheando um romance gay, e nossos olhares se encontraram. "Por que você foge?" perguntou ele, aproximando-se. Eu confessei minha confusão, e caminhamos pelas ruas empedradas, conversando sobre a pressão social em Portugal, onde o casamento gay é legal desde 2010, mas o preconceito persiste em famílias e comunidades rurais. Tiago compartilhava histórias de amigos que perderam empregos por serem assumidos, ou que enfrentavam bullying diário. "É uma luta constante", disse ele. Eu me abri sobre Ana, como nosso noivado era mais uma expectativa familiar do que paixão verdadeira. "Eu a amo, mas não como deveria", admiti, sentindo o peso da traição. Naquela tarde, decidimos nos encontrar em segredo. Em um café escondido em Alfama, trocamos mensagens profundas sobre identidade e aceitação. Mas cada encontro aumentava o risco, Ana começava a suspeitar de minhas ausências, e minha mãe ligava diariamente, pressionando pelo casamento iminente. O conflito interno me dilacerava. De um lado, a segurança de uma vida normal, do outro, a autenticidade que Tiago representava. Uma noite, após um jantar familiar onde meu pai discursava contra modismos liberais, eu me tranquei no quarto e chorei, questionando se valia a pena arriscar tudo. Tiago me ligou naquela hora, como se sentisse minha dor. "Venha até mim", disse. Eu fui, e em seu apartamento modesto, conversamos até o amanhecer sobre as escolhas que definem uma vida. Ele me mostrou cartas de sua família, rejeitando-o, e eu vi o preço da honestidade. Mas também vi sua liberdade, sua paz interior. Ao final daquela noite, eu o abracei, sentindo uma conexão que transcendia o físico. Era amor? Ou apenas rebelião? Eu não sabia, mas sabia que não podia voltar atrás. O furacão havia começado, e eu estava no olho da tempestade. Os encontros com Tiago se tornaram frequentes,
cada uma mistura de euforia e terror. Nós nos encontrávamos em parques remotos de Sintra, onde as florestas densas escondiam nossos segredos, ou em bares gays discretos no bairro Alto, onde a música alta abafava nossas confissões. Tiago me introduziu a um mundo que eu desconhecia, amigos seus, ativistas pelos direitos LGBT em Portugal, que contavam histórias de marchas em Lisboa e vitórias legais, mas também de discriminação velada no dia-a-dia. Eu mentia para Ana cada vez mais, inventando reuniões de trabalho ou visitas a amigos. Ela, uma advogada dedicada, começava a questionar, seus olhos cheios de dúvida. Você está distante, Miguel? É outra mulher? Perguntou uma noite, após eu chegar tarde. Eu neguei, mas a culpa me corroía como ácido. Como explicar que não era uma mulher, mas um homem que me fazia questionar tudo? Minha família adicionava pressão. Minha mãe, uma católica fervorosa, planejava o casamento com Ana como se fosse o evento do século, convidando parentes distantes de todo o país. Vocês vão ser felizes como eu e seu pai, dizia ela, ignorando as rachaduras em meu sorriso forçado. Meu pai, um empresário conservador, falava abertamente contra a agenda gay na TV, citando valores tradicionais portugueses. Tiago, por outro lado, me desafiava a ser verdadeiro. Você não pode viver assim para sempre, dizia ele, enquanto caminhávamos pela ponte 25 de Abril ao pôr do sol. Ele compartilhava sua jornada. Após ser expulso de casa, trabalhou duro para se formar em farmácia, construindo uma vida independente. A dor passa, Miguel. A mentira não. Mas uma traição veio de onde menos esperava. Um amigo em comum, João, viu-nos juntos em um café e confrontou Tiago. Ele é noivo, você sabe disso, gritou João, que era heterossexual e conservador. Tiago defendeu nossa conexão, mas João ameaçou contar a Ana. O confronto escalou para uma briga verbal, e eu, escondido, ouvi tudo, sentindo o mundo desabar. Decidi confrontar João sozinho. Em seu apartamento, implorei silêncio. É complicado, disse eu. Ele riu amargamente, complicado. Você está traindo Ana e mentindo para todos. Isso é egoísmo. Suas palavras me atingiram como punhais, forçando-me a encarar o dano que causava. Naquela noite, contei a Tiago sobre o incidente. Ele sugeriu terminarmos, para meu bem. Se você não está pronto, eu entendo. Mas eu recusei, beijando-o com desespero. Eu preciso de você, confessei. Era a primeira vez que admitia meus sentimentos em voz alta. O alto preço veio logo. Ana descobriu mensagens em meu telefone, não de Tiago, mas de um fórum online onde eu buscava conselhos sobre sexualidade. Ela me confrontou em casa, lágrimas escorrendo, você é gay. É isso. Eu hesitei, e isso foi o suficiente. Ela saiu batendo a porta, deixando-me sozinho com o eco de sua dor. Liguei para Tiago em pânico. Ele veio imediatamente, consolando-me enquanto eu chorava. Vamos enfrentar isso juntos, prometeu. Mas no fundo, eu sabia que a sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda julgava duramente em círculos privados. Dias depois, Ana voltou para pegar suas coisas. Eu te amava, Miguel. Mas você me usou como escudo. Suas palavras me destruíram, revelando o egoísmo em minhas escolhas. Eu pedi perdão, mas ela se foi, deixando um vazio. Minha família soube em seguida. Minha mãe ligou histérica, isso é uma fase. Venha para casa, vamos rezar. Meu pai foi mais duro, se você escolher isso, não é mais meu filho. O ultimato me forçou a uma decisão, família ou autenticidade. Tiago me apoiou, mas sua própria família o contatou após anos, pedindo reconciliação condicional, se ele mudasse. Ele recusou, inspirando-me. O amor verdadeiro não impõe condições, disse. Em meio ao caos, participamos de uma manifestação LGBT em Lisboa, onde bandeiras arco-íris tremulavam. Lá, vi a força da comunidade, mas também ouvi insultos de contra-manifestantes, destacando o preconceito persistente. Ao final do dia, exausto, decidi, contaria tudo à família. Mas o que viria depois? A incerteza me aterrorizava. A reunião familiar em Porto foi um campo minado. Minha mãe preparou o almoço tradicional, bacalhau e vinhos, como se nada estivesse errado, mas o ar estava carregado de tensão.
Meu pai sentou à cabeceira, braços cruzados, e minha irmã mais nova, Sofia, observava em silêncio, seus olhos cheios de curiosidade e medo. Eu respirei fundo e comecei: eu sou gay. E estou com alguém. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe derrubou o copo, vinho se espalhando como sangue. Não, Miguel. Isso é o diabo te testando, gritou ela, invocando a fé católica que moldara nossa família. Meu pai explodiu: você envergonha nossa linhagem. Em Portugal, homens de verdade casam e têm filhos. Ele citou vizinhos que superaram tais fases com terapia ou igreja. Sofia tentou mediar: pai, os tempos mudaram. O casamento gay é lei aqui. Mas ele a calou, acusando-a de ser influenciada pela mídia liberal. Eu defendi minha identidade, contando sobre Tiago e como ele me ajudou a me aceitar. Não é escolha, é quem eu sou. Mas minhas palavras caíram em ouvidos surdos. Minha mãe chorou, dizendo que falhara como mãe, e meu pai me deu um ultimato: termine isso ou saia de casa. Saí dali destruído, dirigindo de volta a Lisboa com lágrimas borrando a visão. Tiago me esperava, abraçando-me forte. Eles vão entender um dia, disse ele, mas eu duvidava. O preço da honestidade era o isolamento familiar, uma ferida profunda em uma cultura onde família é tudo. No trabalho, rumores se espalharam. Colegas na escola onde lecionava história cochichavam, e o diretor, conservador, me chamou para uma conversa. Sua vida pessoal afeta a imagem da escola, disse ele, insinuando demissão se escândalos continuassem. O preconceito societal se manifestava sutilmente, em olhares e comentários. Tiago enfrentava seu próprio drama. Seu ex-patrão, ao saber de nós, reduziu suas horas na farmácia, alegando questões éticas. Eles dizem que sou uma influência ruim, contou ele, amargo. Nós nos unimos na adversidade, mas o stress testava nossa relação. Uma noite, discutimos feio. Você lamenta ter-me conhecido? Perguntou Tiago, acusando-me de hesitação. Eu neguei, mas admiti o medo. Estou perdendo tudo por isso. Ele saiu irritado, deixando-me sozinho com meus demônios. No dia seguinte, reconciliação veio com uma surpresa. Tiago me levou a um terapeuta especializado em questões LGBT, em Lisboa. Lá, explorei meus conflitos internos, a culpa católica arraigada e o medo de rejeição. Aceitação começa em você, disse o terapeuta. Mas uma traição maior veio de Sofia. Ela, pressionada pelos pais, revelou detalhes íntimos para ajudar, na verdade, para forçar uma intervenção. Meus pais apareceram em meu apartamento, com um padre, insistindo em uma cura espiritual. O confronto foi caótico. O padre orava, minha mãe suplicava, meu pai ameaçava deserdar. Tiago chegou no meio, defendendo-nos. Isso não é amor, é controle, gritou ele. Meu pai o empurrou, e eu intervi, expulsando todos. Após isso, Sofia se desculpou por mensagem: eu errei, irmão. Quero te apoiar. Era um raio de esperança, mas o dano estava feito. Minha relação com os pais azedou irreparavelmente. Tiago e eu nos fortalecemos, participando de grupos de apoio LGBT. Lá, ouvimos histórias semelhantes, jovens rejeitados, casais lutando por aceitação. Isso nos deu perspectiva, mas também destacou as Mauton-Océ, era certo priorizar o amor sobre a família. Uma oportunidade surgiu, um emprego para mim em Coimbra, mais progressista. Mas significava deixar Tiago. Não, decidimos nos mudar juntos, um passo ousado. Antes da mudança, uma última confrontação com Ana. Ela me encontrou em um café, perdoando-me parcialmente. Eu sofri, mas entendo agora. Seja feliz. Suas palavras aliviaram parte da culpa. Ao empacotar, refleti sobre as escolhas, a traição inicial, as perdas, mas também o despertar. O furacão continuava, mas eu navegava melhor. A mudança para Coimbra trouxe um novo começo, mas não sem desafios. A cidade universitária era mais aberta, com uma vibrante comunidade LGBT, mas ecos do passado nos perseguiam. Tiago encontrou trabalho em uma farmácia local, e eu lecionei em uma escola secundária, onde colegas eram mais inclusivos. No entanto, notícias de Lisboa chegavam, meus pais espalhavam boatos entre parentes, pintando-me como perdido. Sofia,
Agora aliada, me atualizava. Eles estão sofrendo, mas orgulhosos demais para admitir. Eu tentava ligar, mas chamadas eram ignoradas. Tiago e eu construímos uma rotina, jantares românticos, passeios pelo Rio Mondego, discussões sobre o futuro. Mas tensões surgiam. Ele queria se casar, simbolizando compromisso, eu hesitava, traumatizado pela família. Por que esperar? Perguntava ele. Porque dói pensar neles, respondia eu. Um incidente abalou tudo. Em uma festa de amigos gays, um ex de Tiago apareceu, flertando abertamente. Tiago riu, mas eu vi vermelho, acusando-o de infidelidade emocional. A briga escalou em casa. Você não confia em mim, gritou ele. Eu admiti inseguranças, raízes na minha repressão passada. Reconciliamo-nos, mas o episódio revelou fragilidades. Tiago confessou seu próprio medo. Perdi tudo uma vez. Não quero perder você. Nós decidimos terapia de casal, explorando dinâmicas. Enquanto isso, pressão social em Coimbra veio de formas inesperadas. Um aluno meu, descobrindo minha orientação, sofreu bullying por associação. Eu intervi, confrontando os agressores e a direção da escola. Tolerância é lei, mas prática é outra, disse o diretor, relutante. Isso me motivou a me envolver mais. Juntei-me a uma ONG LGBT, organizando workshops sobre aceitação. Tiago se uniu, e juntos, ajudamos jovens em situações semelhantes à minha. Mas uma traição veio de dentro da comunidade. Um amigo nosso, invejoso, vazou fotos nossas online, expondo-nos a olhares públicos. Comentários negativos choveram. Farmacêutico gay. Não confio nele. Tiago perdeu clientes, e eu enfrentei pais de alunos questionadores. O stress culminou em uma discussão feroz. Isso é o preço da visibilidade, disse Tiago. Eu retruquei, talvez devêssemos ser mais discretos. Ele me acusou de covardia, e eu saí, vagando pelas ruas noturnas. Naquela noite, refleti sobre escolhas. A decisão inicial de aceitar o remédio de Tiago havia desencadeado isso tudo. Era certo. Ou eu deveria ter ficado na ignorância. Voltei arrependido, e Tiago me perdoou. Juntos, superamos, disse. Planejamos uma viagem a Porto, para tentar reconciliação familiar. Chegando lá, a recepção foi fria. Minha mãe abriu a porta, olhos vermelhos. Por que voltar agora? Conversamos horas, eu explicando minha jornada, ela admitindo medos baseados em crenças antigas. Meu pai ouvia em silêncio, mas no final, disse, preciso de tempo. Era progresso, mas doloroso. Sofia nos apoiou, convidando Tiago para jantar. Lá, tensões diminuíram, mas Malton persistiam. De volta a Coimbra, uma oportunidade, Tiago foi convidado a palestrar sobre saúde mental LGBT. Eu o ajudei a preparar, orgulhoso. Mas no evento, um heckler o interrompeu, gritando insultos. Tiago manteve a compostura, transformando o momento em lição. Isso nos uniu mais, mas o custo emocional era alto. Eu questionava, valia a pena a luta constante? Anos se passaram em Coimbra, e nossa relação amadureceu em meio a altos e baixos. Tiago e eu nos casamos em uma cerimônia simples, com amigos e Sofia presente, meus pais ausentes, enviando apenas uma carta ambígua, desejamos felicidade, mas oramos por você. O casamento foi um marco, mas trouxe novas pressões. Amigos heterossexuais questionavam, vocês querem filhos? Tiago sim, eu não, temendo repetir ciclos familiares. Discutimos a adoção, navegando leis portuguesas favoráveis, mas meus medos internos bloqueavam. No trabalho, avancei, tornei-me coordenador de programas de inclusão na escola, combatendo preconceito. Mas um escândalo surgiu quando um pai conservador acusou-me de propaganda gay em aulas de história, citando discussões sobre direitos civis. A investigação escolar me estressou, e Tiago me apoiou, mas sua saúde piorou, estresse crônico levou à ansiedade. Somos alvos constantes, desabafou ele. Eu o convenci a buscar ajuda, e juntos, fortalecemos. Uma reconciliação inesperada veio, meu pai sofreu um infarto leve, e no hospital, pediu para me ver. Eu errei, filho. O medo me cegou. Lágrimas rolaram enquanto ele conhecia Tiago, apertando sua mão relutante.
Cuide dele, disse. Minha mãe seguiu, aos poucos aceitando. Jantares familiares tornaram-se regulares, embora tensos, discussões sobre fé e modernidade surgiam, mas com respeito crescente. Porém, uma traição final testou tudo. Um colega de Tiago, homofóbico disfarçado, sabotou seu estoque na farmácia, culpando-o por erros. Tiago foi demitido, devastado. Por que tanto ódio? Questionou. Investigamos, provando a sabotagem, e processamos. O caso ganhou mídia local, destacando discriminação no trabalho em Portugal. Vitória veio, com indenização, mas o dano emocional persistiu. Tiago abriu sua própria farmácia, focada em saúde LGBT, e eu o ajudei. Nosso negócio floresceu, tornando-nos referências na comunidade. Mas reflexões profundas vinham, as escolhas erradas, mentiras iniciais, hesitações, custaram amizades, saúde mental. As certas, honestidade, luta, trouxeram liberdade. Em uma noite estrelada, caminhando pelo jardim botânico, Tiago perguntou: "Você se arrepende?" Eu respondi: "Não." O furacão nos moldou. Com o tempo, nossa vida em Coimbra se estabilizou, mas as cicatrizes das batalhas permaneciam. Tiago e eu adotamos uma criança, um menino chamado Luís, navegando burocracias e preconceitos residuais. A família, agora mais unida, celebrava, com meus pais babando pelo neto, um teste final de aceitação. No entanto, desafios societais continuavam. Luís sofreu bullying na escola por ter dois pais, forçando-nos a confrontar diretores e educar colegas. "Isso nunca acaba?" perguntei a Tiago. Ele sorriu: "Não, mas lutamos por ele." Minha carreira avançou, publiquei um livro sobre história LGBT em Portugal, desde a Inquisição até leis modernas, inspirando debates. Críticas vieram de conservadores, mas apoio de progressistas soprou. Uma reflexão final veio em uma viagem a Lisboa, visitando a farmácia onde tudo começou. Agora sob nova gerência, o lugar evocava memórias, o remédio que despertou minha verdade, os confrontos, as perdas. Tiago e eu nos sentamos em um banco no chiado, mãos entrelaçadas. "Valeu cada dor", disse ele. Eu concordei, mas ponderei as Mountain, era certo impor minha felicidade sobre a dor alheia. As traições, embora dolorosas, levaram a crescimento. De volta à casa, Luís perguntou sobre nossa história. Contamos uma versão suave, enfatizando amor e resiliência. Ele sorriu: "Vocês são heróis. Mas heróis pagam preços." Minha saúde mental exigia terapia contínua, lidando com traumas passados. Tiago, similarmente, lutava com inseguranças. Em um evento LGBT, palestrando juntos, compartilhamos nossa jornada, do choque inicial à aceitação. A plateia aplaudiu, mas perguntas surgiram: "Vocês perdoam as traições?" Nossa resposta: "Perdão é escolha, mas memória guia futuras decisões." Ao final, refletindo sozinho, pergunto: em uma sociedade em evolução, é certo priorizar a autenticidade individual sobre tradições coletivas, mesmo que cause dor a entes queridos?